Boa noite, pessoal. É uma alegria retornar aqui a essa casa, que eu sinto como sendo minha própria casa, pela alegria, pela amizade, pelo carinho com que sou recebido. Então, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Broward Spirit Society. E hoje eu estou mais um pouco emocionado pela presença aqui de uma pessoa muito querida, que é o Rodrigo Peralva. A última vez que vim aqui, nós falamos sobre a reencarnação de Allan Kardec em Chico Xavier. E um dos testemunhos principais que nós apresentamos é justamente do avô dele, Martins Peralva Sobrinho, que eu considero como sendo meu pai espiritual, pelos 30 anos de convivência que tivemos, mais de 30, né? Quase 40 anos. E eu falo com vocês que depois de Chico Xavier, era a pessoa mais sensível, delicada, educada e humilde que eu conheci, o Martins Peralva. Então, muita alegria a gente estar aqui com o Rodrigo, a esposa dele e a filha. Muito obrigado pela presença. Eles estão morando aqui nos Estados Unidos, né, em Gainesville. E, portanto, 5 horas de viagem, é uma honra, né? Recebê-los aqui, esse esforço todo para vir aqui nos ouvir. Muito obrigado. Nosso tema pode parecer... Como é que mexe aqui? Da outra vez deu problema, hein? Nosso tema é a vida extraterrestre, segundo a obra de Kardec e de Chico Xavier. E é interessante porque, até hoje, quando a gente fala nisso, nos centros espíritas do Brasil, do mundo todo, as pessoas dizem, e há locais que até não querem que a gente fale, toque no assunto, como se fosse um tabu, né? E a gente não entende por que este tabu, uma vez que Allan Kardec, o nosso codificador, né, já tocou neste assunto há quase 160 anos atrás, colocando a questão da pluralidade dos mundos habitados como sendo um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. O próprio codificador do espiritismo, quando ele elabora o livro dos Espíritos, né, e todos os livros seguintes, ele vai colocar, principalmente no livro dos Espíritos, 14 princípios básicos da doutrina espírita. E quando ele faz isso, ele vai, dentre esses 14 princípios básicos, ele vai estabelecer um que ele mesmo chamou e denominou de pluralidade dos mundos habitados. Ora, se os mundos são habitados, existem seres extraterrestres, é ou não é? É uma questão lógica. É uma questão que vem desde o século XIX. E por que hoje, em pleno século XXI, mais de um século e meio depois, não se fala, não se discute, não se estuda este assunto dentro do movimento espírita? Não é? É interessante isso, eu não entendo por quê. Então nós vamos nos basear justamente nisso. Este assunto também não é novidade em Kardec, porque ele foi tratado por Jesus há 2000 anos atrás. 20 séculos atrás, Jesus de Nazaré já falava sobre o assunto. Então, nosso tema vai discorrer aqui, nós vamos discorrer sobre a fala de Jesus, de Kardec, de Emmanuel e Chico Xavier, dentro do Espiritismo, acerca disso. A fala de Jesus todo mundo conhece. Está lá no Evangelho de João Evangelista, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vou-lo teria dito. O próprio Cristo nos orientando. Obviamente ele não podia entrar em detalhes, naquela época não existia conhecimento científico suficiente, não existia maturidade da própria humanidade terrestre para compreender a vida além, até mesmo além da matéria, além da vida terrestre. E por isso ele falou isso de forma das moradas, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, ele nos teria dito. E como eu disse, Kardec vai colocar na codificação espírita esta questão como pluralidade dos mundos habitados. E Chico Xavier falou sobre esse assunto. É engraçado que a gente vê até pessoas de uma certa projeção no movimento espírita dizer: Chico Xavier nunca tratou sobre este assunto, né? Parece que a pessoa não conhece ou não leu a obra de Chico. A obra de Chico Xavier, hoje composta de 499 livros publicados, livros da sua psicografia ou então de entrevistas, em que ele respondia as perguntas em nome de Emmanuel. Quer dizer, não era sozinho o Chico, não, é Chico e Emmanuel, a dupla dinâmica, né?
Chico Emmanuel. Muitas dessas entrevistas foram também transformadas em livros e as informações estão aí a mancheias. Basta que nós as acessemos. Quer dizer, o livro não foi feito para ficar na prateleira, né? Tem gente que compra livro até, principalmente em feira do livro espírita. Sai carregado de livro, chega lá, chega em casa, põe na prateleira e fica lá na prateleira. Não dá, né? Nós temos que estudar, temos que buscar essas informações que estão aí para a nossa orientação. Quando nós fizemos esse slide, Chico tinha 497 livros publicados. Hoje são mais 2. Você veja que mesmo depois de morto, o homem continua trabalhando, né? Mais de 60 livros foram publicados depois da desencarnação dele. No curso também das duas partes, nós vamos falar sobre o que ele nos falou pessoalmente em algumas oportunidades lá em Uberaba, sobre este assunto. E como eu disse, a obra de Chico Xavier, a obra psicografada de Chico Xavier, vai trazer importantíssimas informações sobre a vida extraterrestre, né? Através desses livros magníficos que foram chegando aí ao nosso entendimento através dos espíritos que os escreveram. Eu pus aqui alguns principais livros que vão tratar deste tema. Vou voltar aqui. A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala sobre o tema. Justiça Divina, de Emmanuel, também traça alguns apontamentos sobre a vida extraterrestre. O livro Renúncia, que foi o último romance épico psicografado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, também vai tratar do assunto. Também de Emmanuel, O Consolador, e de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Da mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, que foi as primeiras mensagens que Chico Xavier recebeu em 1927. O slide está pulando, não é por minha conta não, viu, gente? É um espírito, está querendo que eu passe depressa o assunto. Mas o Cartas de uma Morta, Chico Xavier vai receber da mãe dele em 1927, são as primeiras mensagens que ele psicografou. As primeiras mensagens que Chico Xavier psicografou trataram sobre a vida extraterrestre. 1927. Foram transformadas em livros somente em 1935, no livro que está ali na ponta, Cartas de uma Morta, né? E também no livro Não Será em 2012, editado pela doutora Marlene Nobre pela Folha Espírita de São Paulo, contém as entrevistas minhas sobre o assunto a respeito do que Chico Xavier me falou. Mas agora nós vamos a 1971. Aí está Chico Xavier em 1971, né? Lá no programa Pinga Fogo. Até hoje no Brasil, o programa televisivo de maior audiência da história da televisão brasileira. 94% dos televisores brasileiros estavam sintonizados na TV Tupi de São Paulo para assistir Chico Xavier, durante 4 horas e meia de programa. O primeiro, no primeiro semestre de 1971, e o segundo programa antes do Natal do mesmo ano. Programa chamado Pinga Fogo, que virou DVD, a pessoa pode assistir hoje, virou também livro, tem os livros, o livro do Saulo Gomes, por exemplo, jornalista da época que entrevistou o Chico. É mais completo, inclusive, da editora Intervidas, ligada à distribuidora Candeia, é mais completo porque ele tem a transcrição literal de tudo que foi perguntado e tudo que Chico respondeu. É o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, do Saulo Gomes. E nessa ocasião, o Chico vai dizer, nós vamos ouvi-lo dizendo isso lá, porque nós trouxemos o vídeo desse trecho. E nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Olha como o Chico fala aqui uma coisa importantíssima. Nós espíritas não temos a tarefa de desvendar isso não. Não é tarefa do espiritismo, não é tarefa da mediunidade desvendar o assunto acerca da vida extraterrestre. Isto é tarefa de quem? Olha lá, da ciência. A própria ciência terrestre vai chegar nessa conclusão. E hoje nós temos um instrumento na Terra, que aliás agora é 24 de junho desse ano, vai completar 60 anos de existência, aliás 70 anos de existência, que é a ufologia, né? O estudo, a busca de informações, de pesquisas acerca do fenômeno chamado por nós de objetos voadores não identificados, ou discos voadores, em português OVNIs, em inglês UFOs.
A ufologia é uma ciência que está completando, ou se tornando uma ciência que está completando em junho 70 anos de existência. Né? Então, olha aí o Chico falando. São os tempos novos, nós estamos no limiar desses tempos novos. E aí, muita gente até assusta, né? Quando põe aí os extraterrestres de acordo com a descrição de alguns. E Chico vai dizer assim, no programa Pinga Fogo de 1971. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Nós fazemos parte de uma família universal. Que não somos um único planeta, um único mundo criado por Deus. Isto é sinal do novo mundo. A partir do momento que deixa de ser novidade, deixa de ser maravilhoso, deixa de ser hipotético, ou deixa de ser piada também, esta realidade fundamental, que nós, como humanidade, somos irmãs de outras múltiplas bilhões de humanidades espalhadas pelo cosmos. E isso Chico Xavier vai falar claramente em 1971, ao vivo na TV brasileira, e é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem a coragem de assumir esta realidade diante das televisões, num programa ao vivo. Até então, nenhuma outra autoridade religiosa de qualquer credo, de qualquer escola religiosa ou espiritualista, havia de público assumido este ponto, como Chico assumiu no programa Pinga Fogo. Então vamos ouvi-lo, são alguns minutos, 6 minutos. A gente vai aqui tentar. Chico, o companheiro da Globo, que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio, e usinas, vamos dizer, de alumínio, e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio Sol lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico da evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal,
que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. O Chico sabia das coisas, né? E aqui nós vamos pontuar algumas frases, algumas falas dele. Por exemplo, o programa é de 1971. Vocês ouviram aí ele dizer a respeito dos próximos 50 anos, não foi? Claro, né? Chico Xavier é quem disse, não foi eu não. Para mim, em conversa particular com ele, em 1986, ele vai dizer que o início deste prazo de 50 anos começou quando o homem pisou na Lua. Quando os norte-americanos, aqui bem perto de vocês, né, lançaram o Apollo 11 em Cape Canaveral e daí algumas horas, alguns dias, desceram no solo lunar. Dia 20 de julho de 1969. E qual que é a condição? O Chico também fala nisso. Qual que é a condição? Ele fala, se nós fizermos por merecer. Não foi isso que ele disse? No final da exposição dele. Se nós fizermos por merecer, nós teremos grandes conquistas no futuro, depois deste prazo de 50 anos, que começou em julho de 1969. E ele fala uma coisa também importantíssima aqui. Se nós vencermos o período ou o impulso bélico da humanidade terrestre. Se nós, como nações, como coletividades responsáveis, principalmente aquelas que estão no comando das forças armadas mais armadas do mundo, né? Estados Unidos da América do Norte, Grã-Bretanha, França, a Itália, a Rússia, a Índia, o Paquistão, enfim, principalmente as nações que têm o poder nuclear, se vencerem o impulso bélico, nós vamos sim merecer uma nova fase, uma nova aurora para a humanidade. É sobre isso que nós tratamos no DVD Data Limite, segundo Chico Xavier, que é baseado também no DVD e no livro Não Será em 2012. Também depois foi feito o livro Data Limite, segundo Chico Xavier, colocando exatamente o momento crucial que nós estamos vivendo. Porque nós estamos hoje, gente, nós estamos em 2017. Nós estamos no final do período de 50 anos. São 2 anos e meio apenas para que esse período de exceção, revelado por Chico Xavier, seja vencido. Mas é preciso que ele seja vencido em paz. É preciso que a humanidade terrestre supere o seu, vamos dizer assim, o seu impulso autodestrutivo. Para que as nações de grande responsabilidade, e principalmente aqui, os Estados Unidos da América do Norte, a China, nós esquecemos da China, né? E todos que tenham um poderio militar de armas de destruição em massa, não as utilizem e não as coloquem à disposição da matança. Porque somente assim a humanidade vai prosseguir, vai progredir, vencendo a partir de 2019, num aceleramento do progresso. Que o Chico vai me dizer o seguinte, ele vai me dizer, se e somente se a gente vencer esse período de 50 anos em paz, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, no campo da medicina. Ele chega a especificar que a medicina chegaria a descobrir a cura de todas as doenças do corpo físico. Veja que maravilha. Não é? No campo da sociologia, da economia, onde haverá mais progresso e mais acesso a todas as populações, independentemente de onde se situam. Não é? Chico também vai falar sobre os extraterrestres. Por quê? Porque ele fala comigo, a partir e somente a partir de julho de 2019, se a humanidade vencer o teste dos 50 anos, é como se nós estivéssemos diante de uma prova. Nós todos da humanidade terrestre, encarnados e desencarnados, porque as sociedades encarnadas e desencarnadas se interpenetram. Uma não está dissociada da outra, não é? Se nós vencermos essa prova, nós estamos diante de uma prova. E esta prova é vencer esses 50 anos sem guerra nuclear.
sem a chamada Terceira Guerra Mundial. Tem que avisar isso pro Trump, né? Tem que avisar para todo mundo. Porque começa em nós, né? A guerra começa em nós. Começa em cada lar, começa em cada instituição. E nós todos temos que ter. Aliás, o Chico fazia uma recomendação, e ele fazia isso. Não é coisa para inglês ver, não. Ele fazia isso. Orar pelos governantes das nações mais militarizadas. Ele orava naquela época, 1986, pelo presidente dos Estados Unidos da América, pelos primeiros ministros da Europa, da Rússia. Naquela época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Foi antes da abertura do Gorbachev. Ele sempre orou por esses governantes. Para quê? Para que eles sejam iluminados nos momentos de decisão, porque sem dúvida nenhuma, as tentações podem sim surgir. Não é? E principalmente, precisamos domar esse impulso guerreiro para não irmos para a destruição. Porque ele vai me dizer o seguinte: se a humanidade vence esses 50 anos e a partir daí entra num estado de progresso acelerado, nós já em 2057 entraremos, a Terra como um todo, entraremos na condição dos mundos em regeneração. E aí sim, nós integraremos a comunidade dos planetas, das civilizações extraterrestres que estão vivendo na condição de mundos em regeneração. E aí o que ele falou em 1971 vai fazer sentido. Nós vamos entender que não somos o único planeta criado por Deus, o único mundo criado por Deus, e que fazemos parte de uma grande família universal. Aí, para fazer o advogado do diabo, eu falei com ele: Chico, e se a gente cair na tentação e ocorrer a guerra nuclear? Quando é que esse mundo em regeneração vai chegar? E ele falou comigo: ih, meu filho, aí você pode colocar o ano 3000. Nós teremos 9 séculos de reconstrução. Aí eu pergunto a vocês: vocês querem trabalhar no mundo regenerado já nessa encarnação? Né? Para nossos filhos e netos, nessa encarnação? Ou vocês querem ficar 9 séculos de luta, reconstruindo o que será destruído? Hein? Claro, a opção só tem um caminho. O caminho da paz. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho da paz e do progresso constante. Por isso nós estamos diante desse desafio. A transição planetária é um desafio dos tempos atuais. Nós estamos vivendo o auge da transição planetária. Tudo está em ebulição, né? E nesse auge, qual que é o foco, qual que é o objetivo? É chegar nesse ponto aqui, ó, de mundo em regeneração. Nós estamos saindo da condição de mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo de expiações e de provas? Materialismo, né? Egoísmo, orgulho, vaidade. Isso é a característica de mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo em regeneração? Não é mundo perfeito não, viu, gente? Tem muita gente que confunde isso. Mundo em regeneração é ainda um mundo que tem dificuldades. Mas a maioria da população trabalha para a fraternidade, para a concórdia, para a paz, para a união, né? A maioria trabalha em favor da própria coletividade. E, de certa forma, nós espíritas e tantas outras escolas religiosas no mundo que trabalham também pela paz, já estão vivendo o mundo de regeneração. Né? Aliás, o espírito de Dr. Barry fala para Kardec, está no livro A Gênese, capítulo 18, Sinal dos Tempos. Ele fala: trabalhais não para o presente, mas para o futuro. O Espiritismo é um trabalho direcionado para o futuro da humanidade. Nós estamos semeando o futuro da humanidade, preparando o terreno para que essa semente saia do solo, cresça, floresça e dê frutos. Para o quê? Para o futuro. O mundo de regeneração é o futuro. E nesse mundo de regeneração, nós estaremos integrados na grande comunidade planetária, interplanetária, melhor dizendo, dos mundos à nossa volta. Só para pontuar, por que nós sabemos que nós estamos nesse ponto da transição planetária, Kardec vai dizer no item 10 do capítulo 18 do livro A Gênese o seguinte: anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade. A Jesus, pois, foi lícito dizer, olha só, Kardec afirmando que foi lícito a Jesus, nosso Senhor e Mestre, dizer isto, que o fim, que
ela, ou seja, a transição, né, o fim do velho mundo. Isso aí muita gente confunde, não é fim do mundo não, gente. Fim do velho mundo significa fim da época de expiações e de provas. Mas ao mesmo tempo é o início de uma outra época, a época da regeneração. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela, ou seja, a transição, se assinalaria por fenômenos extraordinários, 4 coisas. Fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais do céu. Fenômeno extraordinário, só a vida de Chico Xavier é um fenômeno extraordinário, né? Nós aqui não temos, infelizmente, um Chico Xavier, cada um de nós em nossa família. Se tivéssemos, nós já estaríamos num mundo feliz, né? Mas não. É um missionário que veio do alto para espalhar amor, concórdia e sabedoria, para dar esse impulso para que a humanidade pudesse prosseguir. Tremores de terra, olha aí o que está acontecendo. Isso aí é patente. Do ano 2000 para cá, aumentou e muito a frequência de terremotos, de tsunamis no mundo. Flagelos diversos, vários tipos de flagelos, né? No campo da saúde, no campo das disputas, isso aí está em toda parte. Vamos nos fixar no último, sinais do céu. O que Kardec quis dizer com isso, sinais do céu? Que, aliás, ele está remetendo à fala do Cristo, que haveriam sinais no céu. Eu não tenho a menor dúvida de dizer e afirmar que é exatamente o fenômeno das aparições de objetos voadores não identificados. Que ninguém sabe o que são, de onde vêm e o que estão fazendo aqui. Mas eles estão aí, né? Tanto é que não é coincidência, olha só, não é coincidência, que o fenômeno de Roswell, aqui nos Estados Unidos, inaugurou para o mundo a chamada ufologia. E qual foi o dia que isso aconteceu? 24 de junho de 1947. 24 de junho é o dia de João Batista. É o dia do Espírito da Verdade. João Batista, lá no Brasil nós comemoramos o dia de São João, não é? O dia de São João é 24 de junho. É o dia que a Igreja Católica e as igrejas cristãs ortodoxas dedicam a João Batista, o precursor de Jesus, o primo de Jesus, que veio o quê? Veio preparar o caminho para Jesus, né? João Batista atribuía a si a tarefa da verdade. E após a verdade viria o amor, não era assim? E justamente nesse dia que ocorre um dos maiores fenômenos de aparições registrados no mundo, e se inaugura no mundo essa ciência, eu vou chamar de ciência, muita gente acha que não é ainda uma ciência, mas está no caminho de ser, né, da ufologia, que nada mais é isso aqui, ó, que Kardec menciona no capítulo 18 da Gênesis, sinais do céu. Sinais do céu que aparecem. E a frequência, outro dado interessante, isso não sou eu que estou falando não, isso é a ufologia que fala. A frequência da aparição desses objetos, que era bem reduzida antes de 1947, ela começa a ter um pico. Quando? Justamente durante as explosões das bombas, das primeiras bombas nucleares aqui nos Estados Unidos, no Novo México, quando os Estados Unidos estavam experimentando a potência nuclear do átomo, né? E a partir daí, principalmente a partir daí, começam a aparecer os extraterrestres, os objetos voadores não identificados, preocupados. Não pensem em vocês que eles estavam nos aplaudindo, não. Viu? Porque Chico vai me explicar muito bem isso. Preocupadíssimos conosco. Preocupadíssimos conosco. Aliás, recentemente, até eu acho que foi ontem ou anteontem, eu publiquei no meu Facebook, um dos astronautas, Edgar Mitchell, que participou da Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez, não é? Ele foi o segundo homem que pisou na Lua. O Edgar Mitchell, antes de desencarnar, ele desencarnou ano passado, antes de desencarnar, numa entrevista, ele afirmou que os extraterrestres impediram a Terceira Guerra Mundial. Interviram diretamente na Terra, nas sociedades terrenas, impedindo que nós fizéssemos essa burrice de entrarmos numa Terceira Guerra Mundial. Isso tudo faz muito sentido, né? Vamos ver, agora, como eu disse no início, o assunto não é novo, o assunto é antiquíssimo. Jesus já falava sobre isso. Antes de Jesus, os druidas, aliás, Allan Kardec é o nome de um sacerdote druida que viveu 100 anos antes de Cristo, lá nas Gálias, lá na Bretanha,
onde hoje é a França. Os druidas, Kardec era um sacerdote druida, 100 anos antes de Cristo. Um dos princípios básicos do druidismo era justamente pluralidade dos mundos habitados. Olha só, como esse conhecimento antigo. A gente pode nos remeter também à Índia, né? Os Vedas vão falar coisas extraordinárias. Registro, inclusive, do que eles chamam de vimanas, que nada mais eram do que naves interplanetárias, que vinham, inclusive lá tem a descrição de uma guerra no ar, com objetos voadores, né? que se convencionou chamar de vimanas. Enfim, o assunto é antigo. Jesus fala nisso, como eu disse, há muitas moradas na casa do meu pai, e Kardec vai falar e pesquisar sobre isso a partir do ano 1 da Revista Espírita.